doutrina do arrependimento. Neste vídeo, estudaremos a doutrina do arrependimento bíblico. Na aula 1, nós estudaremos o que não é arrependimento, que há dois tipos de arrependimento bíblico: o arrependimento divino e o arrependimento humano. Na aula 2, vamos estudar o que nós fazíamos antes do arrependimento, como que é a vida da pessoa antes de se arrepender e se o arrependimento é importante. Na aula 3, nós vamos estudar se o processo do arrependimento é gradativo. Aula 2. O que fazíamos anteriormente ao arrependimento? Então vamos estudar a palavra pecado. Em hebraico, a palavra pecado é achatá, que significa o quê? Errar o alvo ou mudar de direção. O homem mudou de direção quando Adão caiu. Ele deu as costas para Deus e caminhou para o pecado. Antes, ele dava as costas para o pecado e caminhava para Deus. Então houve essa mudança. A palavra pecado no grego é a palavra hamartia, que significa sair da rota, cujo significado no grego clássico é errar o alvo. Então o homem, quando peca, ele erra o alvo. O alvo é glorificar a Deus, mas ele não está acertando o alvo, ele está cometendo pecado. No latim, a palavra é peccare, que em seu uso primitivo significa fazer passo em falso, perder o pé e, portanto, cair. Pecado é todo delito, toda ação, tudo aquilo que eu faço contra Deus e contra tudo que está relacionado à sua pessoa, como, por exemplo, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. O arrependimento ou a mudança é importante? Vamos verificar em Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio ao deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o arrependimento serve para quê? Por que ele é importante? Para o perdão dos pecados. Sem arrependimento, sem mudança, sem perdão para os pecados. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então veja, o arrependimento ele é importante para quê? Para o perdão dos pecados. Então, sem arrependimento, sem perdão dos pecados. E João ainda completou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, se você não se arrepender, você não tem perdão dos pecados e você não entra no reino dos céus. Isso era João Batista falando. Mas o que a Bíblia fala sobre João Batista? Lucas capítulo 1, do versículo 15 ao 16. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Veja, converterá, mudará. Então muitos dos filhos de Israel tiveram mudança por causa de João, se arrependeram. Agora, o que Jesus Cristo falou sobre João Batista? Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Então veja, João Batista ensinava a principal doutrina para os homens: arrependimento, para perdão dos pecados e para entrar no reino dos céus. Então, não existia ninguém maior do que ele, com ensino maior do que ele, somente o Senhor Jesus. Agora, o que o Senhor Jesus falou quando pregou a primeira vez para os homens? Vamos repetir aqui, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Após ser batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, ficado 40 dias em jejum no deserto e ser tentado pelo diabo, Jesus começou a pregar. E qual foi a sua primeira mensagem? Arrependam-vos, mudem, porque é chegado o reino dos céus. Quando você se arrepende ou quando você muda, você deixa de ser como antes.
conforme está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, então a nossa natureza, que é má, ruim, caída e perversa, se manifestava. Então, o que nós fazíamos antes da mudança, antes do arrependimento? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja como a Bíblia é coerente, como a Bíblia constrói a mensagem. Então o arrependimento é para perdão dos pecados e para entrar no reino de Deus. Então se você não se arrepende, você não muda. Se você não muda, você expressa as obras da carne e automaticamente você não herda o reino de Deus. Mas se você se arrepende, muda, você tem perdão dos seus pecados e você entra no reino de Deus. Agora, o que o arrependimento, a sua mudança, fala sobre a sua salvação? Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o arrependimento, essa mudança, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. Então não vem das nossas obras, porque as obras que nós praticamos, que são más, elas não herdarão o reino de Deus. Tiago capítulo 2, do 23 ao 26. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando escolheu os emissários, e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então veja, aqui nós não temos um dilema. Não, aqui Tiago não está se contrapondo a Paulo e Paulo não está contradizendo o Tiago, de maneira nenhuma. Né? Aqui eles estão se completando, a Bíblia se completa. Tiago 2,22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que Paulo explicou, que somos salvos pela fé. E o que o Tiago explica é que as obras, que agora são o fruto do Espírito, evidenciam a nossa fé. Então você é salvo, você muda, você tem o fruto do Espírito que evidencia que você é salvo, que você vai entrar no reino de Deus. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitura sua. A palavra feitura quer dizer poema. Somos um poema de Deus. A pessoa que se arrependeu, é salva e vive uma vida de santidade é um poema. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você se arrepende, você para de praticar as más obras da carne, você passa a ter o fruto do Espírito. E isso Deus já predestinou, preparou para que nós, os salvos, andemos nelas. Agora, o que isso tem a ver com o seu arrependimento ou a sua mudança? João Batista, dizendo que os fariseus não haviam se arrependido, ou seja, eles não haviam mudado, eles não tinham mudança. Mateus capítulo 3, do versículo 4 ao 10. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que isso quer dizer? Toda pessoa que não se arrependeu, que não mudou, que continua praticando as obras da carne, será cortada e lançada no lago de fogo, o inferno. Entenderam? Agora, e Jesus falando sobre o não arrependimento dos fariseus, a não mudança, a não conversão dos fariseus. Mateus 12:33. Ou fazer árvore boa o seu fruto bom, ou fazer árvore má o seu fruto mau.
porque pelo fruto se conhece a árvore. Quem é a árvore boa? A pessoa que se arrependeu e tem os frutos do Espírito, que é bom. Quem é a árvore má? É a pessoa que não se arrependeu e ela faz o quê? As obras da carne, que são más. Então, pelo fruto se conhece a árvore, pelas obras da pessoa que ela pratica, você conhece se ela é arrependida ou não, se ela mudou ou não, se ela é salva ou não. Mateus 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Israel perdeu o reino de Deus, porque eles rejeitaram Jesus, eles não passaram pelo novo nascimento, eles não se arrependeram, eles não mudaram, eles não herdaram o reino de Deus. Mas será dado a uma nação que deu os seus frutos, o fruto do Espírito, aqueles que creram no Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Deus abençoe.